A história dos números reais é uma jornada fascinante que se estende por milhares de anos, com contribuições de diversas civilizações. Ela se inicia com a necessidade humana de contar e medir, evoluindo de conceitos simples para um sistema complexo e fundamental para a matemática moderna. Tudo começou com os números naturais, 1, 2, 3, que surgiram com a necessidade de contar objetos. As civilizações antigas, como os egípcios e os babilônios, usavam esses números para contagem, comércio e agricultura. Com o tempo, a necessidade de representar dívidas ou ausência de algo levou ao conceito do zero, introduzido pelos indianos, e dos números negativos. Em seguida, surgiram os números racionais, que são frações, PQ, onde P e Q são inteiros e Q, zero. Eles foram essenciais para a divisão de bens e para medições mais precisas. Os egípcios, por exemplo, usavam frações unitárias, com o numerador 1, para suas medições. O grande ponto de virada na história dos números reais ocorreu na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., com a escola pitagórica. Os pitagóricos, que acreditavam que o universo podia ser descrito inteiramente por números inteiros e suas razões, os racionais, se depararam com um problema inesperado: a medição da diagonal de um quadrado com lado de comprimento 1. Usando o teorema de Pitágoras, A2 + B2 C2, eles descobriram que o comprimento da diagonal seria a raiz quadrada de 2. O problema é que eles não conseguiam expressar esse valor como uma fração. A lenda conta que um dos discípulos de Pitágoras, Hipaso de Metaponto, revelou a existência desses números incomensuráveis, não mensuráveis por meio de razões, o que teria chocado a comunidade pitagórica e, segundo algumas versões, custado a sua vida. Essa descoberta dos números irracionais, como 2 e P, foi revolucionária. Ela mostrou que a linha numérica era mais densa do que se pensava e que existiam infinitos números que não podiam ser representados como uma simples razão. A partir desse momento, a matemática teve que lidar com uma nova classe de números. A formalização do conceito de números reais, como os conhecemos hoje, só viria muito mais tarde, nos séculos XIX e XX. Antes disso, matemáticos como Isaac Newton e Gottfried Leibniz trabalhavam com esses números intuitivamente, sem uma base teórica rigorosa. A necessidade de uma definição mais formal para o cálculo e a análise matemática levou a um avanço crucial. Matemáticos como Richard Dedekind e Georg Cantor desenvolveram teorias para construir os números reais a partir dos racionais. Richard Dedekind criou a ideia de cortes de Dedekind, que essencialmente preenchiam as lacunas deixadas pelos números irracionais na reta numérica. Um corte de Dedekind divide o conjunto dos números racionais em dois subconjuntos, de forma que o corte representa um único número real. Georg Cantor mostrou que os números reais são incontáveis, ou seja, há mais números reais do que números naturais, o que demonstra a vasta densidade da reta numérica. Essas formalizações permitiram que a matemática moderna se desenvolvesse sobre uma base sólida, com o conjunto dos números reais, R, sendo a união dos números racionais e irracionais. Eles formam uma reta contínua, sem buracos, essencial para o estudo de cálculo, física, engenharia e muitas outras áreas da ciência. Em resumo, a história dos números reais é um testemunho da evolução do pensamento humano, de simples contagens para a complexidade da análise matemática. Eles representam a ponte entre o discreto, números inteiros, e o contínuo, a reta numérica, sendo a espinha dorsal de quase toda a matemática que usamos hoje. Até o século XIX, muitos matemáticos, como Newton e Leibniz, usavam os números reais de forma intuitiva no desenvolvimento do cálculo. Eles sabiam que a reta numérica era contínua e que os irracionais preenchiam os buracos entre os racionais. Mas não havia uma definição formal e rigorosa para esse conjunto.
Essa falta de rigor gerou problemas. Conceitos como o de limite e derivada, que dependem da ideia de proximidade e continuidade, não tinham uma base sólida. Os matemáticos percebiam que precisavam de um fundamento mais seguro para a análise matemática. Foi aí que Dedekind e Cantor entraram em cena, cada um com uma abordagem diferente para construir os números reais a partir dos números racionais, que já eram bem definidos. Richard Dedekind, 1831-1916, partiu da ideia de que os números irracionais podem ser definidos pela forma como eles dividem o conjunto dos números racionais. Ele imaginou um corte na reta numérica racional. Um corte de Dedekind é uma partição do conjunto dos números racionais, que, em dois subconjuntos, A e B, com as seguintes propriedades: A é não vazio e B é não vazio. Todo número em A é menor que todo número em B. A não possui um elemento máximo, o maior número em A. Se o corte for em um número racional como 2, o subconjunto A conteria todos os racionais menores que 2. No entanto, se o corte for em um número irracional como 2, o subconjunto A conteria todos os racionais cujo quadrado é menor que 2. O buraco entre A e B é, por definição, o número irracional. Essa construção permitiu que Dedekind definisse os números reais como o conjunto de todos os cortes de Dedekind. Foi um passo gigante para formalizar a noção de continuidade da reta numérica. Georg Cantor, 1845-1918, por outro lado, usou a ideia de sequências de Cauchy. Uma sequência de números racionais é uma sequência de Cauchy, se os termos da sequência se aproximam cada vez mais uns dos outros à medida que a sequência avança. Por exemplo, a sequência 3,3.1.3.14,3141 é uma sequência de Cauchy que converge para P. A sequência 1,1.4,1.41,1.414 é uma sequência de Cauchy que converge para 2. Cantor definiu um número real como uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais. Em outras palavras, ele preencheu os buracos na reta racional com as sequências de Cauchy que convergem para eles. Se duas sequências de Cauchy convergem para o mesmo ponto, como 3,3.1 e 3.1.314, elas são consideradas o mesmo número real. Ambos os métodos, embora diferentes, demonstraram a mesma coisa. Os números reais podem ser construídos de forma rigorosa a partir dos números racionais. A partir dessas ideias, a análise matemática moderna pôde ser desenvolvida sobre um alicerce sólido.